A única forma de escalar esse mercado é você ter conhecimento da jornada que o profissional percorre. A gente fala muito do digital, mas o digital não existe na pureza. É muito raro você ter um ambiente onde é só digital. O mercado financeiro é assim, talvez tenha mais um ou outro. Se eu trouxer uma marca que não se relaciona com arquitetos para dentro desse ecossistema, para que ele aproveite esse lugar que existe, eu estou prejudicando toda a cadeia que já se relaciona com os profissionais e que vem investindo diariamente em conversar com eles. Olá a todos, eu sou Leandro Cisotto. Esse aqui é o podcast da Action. Aqui a gente explora temas relacionados a empreendedorismo, gestão e vários outros assuntos, com convidados que a gente conhece muito bem, já de longa data do mercado. Nesse caso aqui, o Oliver conhece muito bem o nosso convidado de hoje e eu vou dar a ele o prazer de apresentá-lo. Muito obrigado, Leandro. Olá, pessoal, tudo bom? É um prazer estar aqui com o Fran. Tem alguns projetos no mundo, mas no Brasil em particular, porque obviamente é onde eu opero, que você olha e você diz tem uma visão muito diferente nesse modelo. E a We Brasil certamente é um desses. E eu não podia deixar de convidar o Fran e falar: Fran, conta pra gente um pouquinho sobre isso. Mas antes de mais nada, fala um pouquinho do Fran. Bem-vindo, Fran. Obrigado, gente. Oliver, obrigado pelo convite. Muito bom estar aqui com vocês, falar um pouquinho sobre a trajetória do iBrasil, mas que não começa com o iBrasil, que é uma empresa jovem, né? Tem 2 anos e meio só, mas já tem uma maturidade muito grande, muitas pessoas trabalhando. Mas a minha história vem... Bom, eu não sei se eu já te contei que a minha formação original, eu sou físico, né? E trabalhei com educação durante muitos anos, e em várias escolas importantes e tal. E aí, um belo dia, eu resolvi que não era mais aquilo que eu queria fazer. Falei, vou ser publicitário, e com 30 anos eu fui estudar, fui para a FAAP fazer comunicação. Então, quando eu cheguei lá na FAAP, eu tinha um monte de alunos, um monte de colegas que tinham sido meus alunos. Eles falaram: o que você está fazendo aqui? Estou aqui, sei lá, estou me divertindo um pouco. E aí eu fundei uma agência, isso em 88, chamada DPTO. E a DPTO trabalhou para clientes muito importantes. Foi a primeira agência digital do Brasil, foi uma agência que trouxe o Terra para o Brasil, do Grupo Telefônica, que se chamava ZAS na época. E a gente teve uma evolução digital assim, muito forte. A primeira agência que fez isso, a gente acreditava muito nisso. Para você ter ideia, na época a gente produzia Free Jazz Festival. Naquela época a marca de cigarro podia fazer festival, né? E a gente transmitia aquilo ao vivo pela internet. E ainda não tinha, o YouTube não existia. Então eu imagino que assim, eu tive a oportunidade de sempre ter alguns desafios em lugares novos. Vanguarda. E sempre muito animado, assim, muito antenado com as coisas que estavam acontecendo. E aí a DPTO progrediu muito, né, com muitos clientes, e num determinado momento a gente viu que a gente estava muito focado no mercado de arquidecor. Eu chamo o mercado de arquidecor, mercado de arquitetura e decoração. E eu fui me encantando com esse mercado, porque ele fala sobre as pessoas morarem, né, sobre o jeito de viver, falam sobre, sobre design, né? E o design está em tudo, está na comida, está na forma como você se veste, está na forma como você opera a sua casa. E aí eu achei que era oportuno me dedicar mais a isso, a partir de experiências que eu vinha tendo com esse mercado, com arquitetos, decoradores, com como é que uma coisa do zero passa a ser um lugar habitável e quem são os stakeholders desse negócio. Então, por que não criar um ecossistema que olhasse para isso e que fosse um ambiente em que essas entidades que estão em volta do consumidor, que são as indústrias, as revendas dessas indústrias e os profissionais de arquitetura, como é que esses caras poderiam estar num mesmo ambiente, se relacionando e se recompensando. E assim surgiu o iBrasil, né? Então essa experiência vem desde a época da Deca, quando a gente fez lá um programa de relacionamento para todas as revendas da Deca, chamado Deca Experience.
em que as premiações eram ir para Milão todos os anos, levar os principais profissionais, e aí eu tive a oportunidade de conhecer esses profissionais, na DPTO ainda, e depois fui agência da Casa Cor durante muitos anos, então isso me deu uma visão sobre esse mercado no Brasil inteiro. Então tudo foi me levando muito para esse mercado. Curiosamente, quando a DPTO começou, nós estávamos no mercado de tecnologia. Então a Intel foi meu cliente, a Oracle foi meu cliente, a Solaris era uma empresa distribuidora de equipamentos, foi meu cliente. Novell foi meu cliente, Tricom foi meu cliente. Pô, empresas que nem existem mais, né? E aí era um mercado super B2B. Então eu tive essa experiência B2B muito forte. E aí o mercado foi mudando, a área de tecnologia depois que abriu importação, e lá na época do governo Collor, logo depois, esse mercado foi perdendo essa capacidade de se comunicar, começou a querer vender volume. Então o nosso negócio na agência foi migrando para o segmento de decoração, para o segmento de arquitetura. Aí então chega a Deca, a Todeschini, que foi uma empresa que a gente ajudou a se reposicionar no Brasil inteiro, uma indústria enorme. E aí a gente vai desembocar nesse lugar aí que é o iBrasil. Negócio que eu realmente estou apaixonado, estou dedicado 100% do meu tempo a isso. A agência continua lá com seus projetos, com seus clientes, mas eu nem conselheiro mais eu vou ser dessa empresa. Eu consegui formar pessoas muito legais lá que estão cuidando, né, desses clientes. E eu estou 100% dedicado ao negócio do iBrasil. E Fran, esse é o resumo. Esse mercado para o qual você acabou enveredando ao longo da sua trajetória na DPTO é muito interessante, né? Porque a gente estava falando aqui fora, um mercado na ordem de 40 bi, gigantesco, né? Mas muito fragmentado, por vezes ainda informal. Por outro lado, é uma tomada de decisão muito técnica, né, e muito sofisticada, né, que é a tomada de decisão de um arquiteto, de como combinar centenas de itens dentro de uma casa, dentro de um lar, para que ele fique palatável para a família, né? Então, ao mesmo tempo que você tem uma compra muito sofisticada, você tem uma cadeia muito informal e desorganizada, né? Qual que é o desafio na sua visão de organizar esse mercado, de dar mais capacidade de ação para as indústrias e interação entre os elos da cadeia? Eu acho que tem muito de tecnologia envolvido nisso, né? Porque a única forma de escalar esse mercado é você ter conhecimento da jornada que o profissional percorre. Então, todas as aplicações de tecnologia que existem para facilitar esse trabalho, essa visão do próprio profissional sobre a rotina dele, a administração do escritório dele e a relação dele com as marcas, né? Porque ele está fazendo intermediação de venda, ele é quase um elemento de venda daquelas marcas para quem ele trabalha. Então, a indústria está mais profissionalizada do que o varejo. Uhum. Então a indústria olha para o varejo e fala: eu não entendo. Eu não sei para quem vende, quanto vende, quando vendeu. Não consegue, às vezes, estabelecer políticas de preço. Né? Faz política de preço mínimo, mas faz política de preço máximo. Aí tem também o digital. Eu estou vendendo na internet, mas aí a revenda está reclamando que o preço na internet está mais barato ou está mais caro. Então como é que a gente vai olhar para esse mercado e ter dados e informações que ajudem a indústria a tomar decisão sobre que varejo ela vai escoar o produto dela? E esse varejo, porque você vai ter varejos, não é que eles são informais, mas se você pensar no mercado de automação, ou no mercado de tapetes, ou no mercado de decoração de itens e objetos, ou iluminação, é um pouco mais difícil, porque esses caras vão integrar várias coisas numa solução. Uhum. E ele também, aquele lojista, aquele varejo, tem uma cadeia para integrar. Sim. E às vezes, se você pensa, por exemplo, um cliente novo nosso no Brasil, a Enjoy House, eles vendem uma série de marcas de eletrodomésticos. Eles vendem várias marcas. E tem uma das marcas, que é a Frank, que está no Brasil. Todo profissional que compra Frank na Enjoy House, a Frank é que faz a pontuação dele no nosso programa. Mas se ele comprar na Enjoy House, ele pontua em dobro.
porque a Enjoy House pontua e a fábrica também pontua. Mas por que é importante para a fábrica estar nesse programa? Que é uma coisa inédita. Porque ela está vendendo na Enjoy House, está vendendo na Ude House, está vendendo na Seldon, está vendendo em várias marcas que estão no Brasil inteiro. Então ela acompanha num dashboard dela como é que estão as vendas dessas revendas. Esse desafio tecnológico nesse nível do varejo, ele sempre foi muito complexo, né? Numa cadeia de varejo muito fragmentada, né? Eu acho que aqui é importante porque não o papel da Oi Brasil de integrar essa cadeia, ele é muito facilmente descrito dessa forma. Então, a OIBR integra a cadeia de decoração. Mas, entender como isso funciona no modelo de negócio, e aí eu estava ouvindo o Fran dizendo, a pontuação, ao comprar o móvel, atender o arquiteto, eu falei assim, cara, o pessoal ainda não entendeu. Então, se você puder, Fran, gasta aqui alguns minutinhos, literalmente explicando como é que funciona, porque você está juntando todo mundo. Tá, mas é simples entender. Você, por exemplo, você vai fazer uma reforma na sua casa, você vai construir sua casa de campo. Aí você tem duas alternativas. Você copia o projeto de alguém, e aí você chama uma empresa de engenharia, ou se você não tiver muito dinheiro, você chama um empreiteiro, e você fala, eu quero fazer esse projeto aqui. Aí começa a construir. Aí você vai com a sua esposa, escolhe o revestimento, você vai com a sua esposa, vai numa loja de imóveis planejados e escolhe o que você quer. Aí depois você vai numa loja de eletrodomésticos, compra o fogão, a geladeira, etc. E você fica com a responsabilidade de comprar, administrar, integrar e assumir os riscos de não funcionar, de não dar certo, né? Então, na época da pandemia, e um pouco antes ainda, principalmente na classe média alta, aparece o profissional de arquitetura e design de interiores que diz para você, não, Fran, é o seguinte, eu vou desenhar um projeto, eu vou colocar isso numa escala do tempo, vou orçar essas coisas para você e vou te entregar uma casa flor no vaso, que significa roupa, cama, mesa, banho, talheres, eletrodomésticos, seus planejados, tudo. Então esses arquitetos passaram a ser um intermediador dessa cadeia muito fortes. Então eles representam hoje, pelas nossas avaliações, mais do que 50% das vendas no mercado de classe média, média alta, porque com a pandemia a classe média também entendeu que o trabalho de um profissional é uma coisa fundamental para ele. Porque eu vou numa loja e compro uma mesa, chego na minha casa e tenho que encostar a mesa numa parede porque não cabe. Mas você mediu, você foi lá, você fez todo o esforço, mas não tinha um projeto. Então, onde o iBrasil está, ele tem uma série de marcas, lojas que vendem produtos de arquitetura e decoração, uma série de fábricas que distribuem esses produtos nesse canal, não todas, mas uma parte. E do outro lado tem os profissionais que estão especificando esses produtos para o cliente final dele, que são nós que estamos fazendo a nossa casa. Então, o iBrasil faz que trabalho? Entender esse mercado, entender a força que esse profissional tem, valorizar esse profissional e reconhecer o trabalho dele, através de uma série de recompensas que são pagas por essas indústrias ou por esses varejos, né? Entendi. Então, na prática, a iBrasil, ela de um lado exerce o papel de um programa de recompensas para os arquitetos, e do outro lado ela exerce um papel de organização da informação ao longo da cadeia, né? E para isso ela serve às marcas, pode até servir ao varejo, né? Exatamente isso. Esse monitoramento, ou seja, quando eu sei qual é a jornada de compras, então eu sei que primeiro o cara vai colocar e aí a gente precisa entender de obra, né? Mas o cara vai desenhar toda a parte elétrica, depois ele vai fazer todos os baldrames da obra. Ele está lá, ele não está ainda. O arquiteto fez um desenho do que a gente chama de caixa e tem uma empresa de engenharia executando, que não é o nosso target. E depois, quando essa casca está pronta,
começam todas as coisas da forma como você vai viver. Então, o cara projeta uma piscina, mas o revestimento da piscina, a cor que vai ser, se a borda é infinita ou não, se vai ter piscina ou não, se ela está integrada com uma churrasqueira, e que churrasqueira é essa? E como é a coifa? E como é que faz para essa fumaça sair dali? Enfim, todas essas coisas que às vezes a gente não dá importância, ter um projeto estruturado é fundamental. E ter uma jornada. O cara não vai comprar a chaminé antes de fazer o revestimento. Ele não vai colocar um planejado antes de colocar as esquadrias. E não pode colocar as esquadrias antes de fazer as bases nas quais as esquadrias vão se apoiar. Quem faz esse trabalho técnico é a marca, é a empresa de esquadria, é a empresa de revestimento, que faz a paginação daquele revestimento de mármore, por exemplo. Mas o desenho, a concepção e a intermediação dessa conversa é feita por esse profissional. Então é esse mercado que a gente está olhando, de valorizar o trabalho deste cara. E mostrar para o consumidor que no fim do dia quem paga a conta, que esse modelo ajuda a ele ter uma obra mais rápida, mais barata, mais limpa, mais sustentável, com produtos que estão mais alinhados com aquilo a partir de um briefing da família. Sim. Né? Então, a gente quer valorizar isso num mercado que... Organizar, integrar, dar transparência e dar liquidez para o mercado, de certa forma, é bom para todo mundo no final das contas, né? Exatamente. Acho que eu respondi você? Totalmente. Mas eu te ouvindo falar, né, Fran, eu estava pensando, né, qual que é o grande posicionamento especial da Oi Brasil, né? E te ouvindo falar, me parece que o grande diferencial do modelo de negócio, não do posicionamento, o posicionamento você já descreveu, mas o modelo que você montou é capaz de executar é a escalabilidade, porque escalabilidade num ambiente muito híbrido. A gente fala muito do digital, mas o digital não existe na pureza. É muito raro você ter um ambiente onde é só digital. O mercado financeiro é assim, talvez tenha mais um ou outro. Mas fora isso, é tudo digital com o físico e o dado transitando do físico do digital e do digital para o físico, que é um baita desafio. E se você não fizer direito, os teus modelos não escalam. Me parece que você está focando muito em resolver essa equação, né? Sim, a gente olha muito o mercado digital, vamos dizer assim, né? É isso. Porque tem determinados itens que não tem como você comprar sem experimentar. Você tem que deitar no colchão, você tem que sentir a textura do que você vai comprar. Mas toda a parte que após isso, que está como é que você vai pagar, como vai entregar isso na casa do consumidor, isso tudo pode ir para um ambiente digital. Como é que você vai remunerar o profissional que fez aquele trabalho? Então, a gente não tem pureza para esse mercado absolutamente digital, no meu modo de entender. Porque tem uma série de itens. Eu posso comprar aquela escultura, mas eu vou precisar, no marketplace, para comprar aquela escultura, de uma referência e um texto muito claro sobre o tamanho dela, uma referência com uma mão perto, para eu entender qual é o tamanho, que produto é, qual é a origem, porque aquilo custa R$100 ou R$10.000. Sim. Agora, um profissional que entra no nosso ambiente, que tem aquele produto, e ele diz assim, olha, o cliente final, esse aqui é o cara que eu gostaria de ter na sua prateleira. Entra lá e compra, ou veja o que você acha, e o consumidor compra aquilo num ambiente digital, ou seja, não foi... Porque o que o profissional faz eu levo você na loja e te mostro um tapete. Depois eu digo, tá aqui o link para você pagar o tapete. Mas eu posso dizer, eu já fui à loja, eu já escolhi o seu tapete, eu já te mandei uma amostra. Agora você precisa entrar lá e comprar. E a partir daí todo o ciclo está desenhado para que essa venda, que poderia ter sido física ou digital, aconteça. Né? Então, é uma visão muito ampliada do mercado. Como é que eu pego um mercado que é físico e o levo para o digital sem criar nenhum constrangimento na equipe de vendas, nas remunerações de todas as partes da cadeia. Perfeito. Mas tem mais uma coisa, só para eu concluir essa linha, porque eu acho que é importante
Tem outros players que estão mais ou menos fazendo isso. Acho que a grande diferença, a gente volta no tema de escalabilidade, é que você está fazendo isso em ambiente aberto. Sim. Né? Os outros que a gente tem são normalmente representações digitais de clubinhos já fechados. Exatamente. Né? De polos já fechados. E eu acho que isso é uma característica do modelo de negócio muito diferente. E se você puder ilustrar isso com a velocidade com que está crescendo, a quantidade de lojas, a quantidade de arquitetos, porque isso é uma demonstração de como o modelo está funcionando bem. Né? Sim. Se você pensar, por exemplo, um shopping de decoração tradicional, ele vai ter 60 marcas, 70, porque ali dentro do shopping o que realmente às vezes chama atenção é o cinema, a academia, os restaurantes, né, todo o estacionamento, que são as fontes de receita desse modelo de negócio. E aí, você imagine um shopping que tem um programa de relacionamento para arquitetos. E ele tem 50 lojas. E ele quer que esses profissionais todos sejam reconhecidos apenas por essas 50 lojas. Não pode ter uma outra loja. Então, o profissional não tem tudo o que ele precisa. Uma redução de não terá jamais. Então, é um reducionismo da competência nele de escolher e ver coisas novas, etc. Pela questão geográfica. Então, o shopping faz um programa, o outro faz outro programa, outro faz outro programa, aí o profissional acha um item nesse shopping, ele acha o outro no outro shopping, ele acha o outro naquela rua, o outro na outra rua, e cada um desses ambientes tem lá o seu programa de relacionamento, mais ou menos, uns melhores que outros, mas que tem uma visão deturpada do negócio porque são lojistas comandando o negócio, então ele quer olhar isso muito mais na direção dele do que dos outros e não quer nem saber de concorrente ali dentro. E isso impacta diretamente na escolha do profissional. Ele fica sem opção, ele fica como se ele estivesse sem alternativa. O que a gente propõe no modelo UI Brasil, ou seja, nós no Brasil, é que você tem liberdade de escolher. Você tem liberdade, você profissional tem liberdade de escolher onde você quer comprar, onde você quer especificar. Então você não é obrigado a especificar em determinado lugar porque você ganha alguma coisa. Não, você vai especificar onde é melhor para o seu cliente e ainda assim vai continuar sendo reconhecido por esse ecossistema. Para você ter ideia, a gente tem um dos produtos que o profissional pode usar como experiência é fazer um jantar no restaurante Taraz, lá no Rosewood. A gente tem uma negociação maravilhosa com o Taraz. Por quê? Porque eu vou levar pessoas que têm milhares de seguidores que vão dizer que estão lá, ou seja, eles estão publicitando, vamos dizer assim, o nosso negócio. No Taraz, por exemplo, a gente tem um cardápio de refeições do UI Brasil específico para nós, de comidas para compartilhar. Eu estou só dizendo como é que a gente escala o nosso posicionamento para diversas coisas. Então, compartilhar, nós estamos juntos, nós fazemos parte do mercado. O meu interesse é que você progrida, que o mercado cresça. Então, isso é uma narrativa e uma prática diária nossa. Isso é muito legal. E ouvindo você falar também, né, fico pensando o arquiteto como um dos principais públicos-alvo da UI Brasil, né? Talvez o principal público-alvo, é um perfil muito interessante, né? Porque é um perfil altamente estudado, né? Com uma formação técnica bastante sofisticada, tem uma base de clientes que também é altamente sofisticada, muitas vezes tem isso em escala, né? Então, ele é um público sofisticado para ser abordado, para ser cuidado e que precisa e que deve ter um alto nível de exigência com relação às soluções que ele adota, né? Sim. Você sabe que um exemplo recente assim dessa semana, um profissional ligou para o nosso time. A gente tem um serviço de concierge que é muito interessante, porque por mais tecneira que você tem, você ligar para alguém que não é um bot, eu tenho percebido, faz muita diferença. Eu tenho algumas posições lá que tem um concierge que atende. E o arquiteto pergunta, puxa, cara, eu estou numa obra e o meu cliente ele quer que eu coloque uma porta de segurança aqui, uma porta blindada na entrada da casa dele. Onde eu acho isso? Falou com a empresa certa. Nós temos um cliente na nossa plataforma que vende portas
blindadas. Inclusive algumas assinadas por um arquiteto famoso, tal. Felicidade geral, né? Porque todo mundo ganhou. Que legal. Né? Então isso acontece direto. Eu estou procurando onde que eu poderia comprar cubas do Antônio Lupi, porque eu vi lá em Milão. Vai comprar na Ibiza, porque lá tem. E por aí fora, né? Tem. Estou aqui dando como exemplo, mas então eu acho que isso é Phygital também para nós. Né? Então a gente pode escalar o máximo que a gente quiser com algumas coisas que são muito técnicas, mas tem algumas que a gente não vai poder abandonar nunca, que é ter um serviço de concierge, ainda que tenha 200 pessoas para atender, né, no futuro, com uma demanda gigante. Eu não sei se vocês sabem, hoje no Brasil existem 160 mil arquitetos. Esses caras que são responsáveis por esse tamanho de mercado gigante. E grande parte da alimentação financeira desse sistema vem dessa simbiose, dessa relação de rede. Sim. Né? De rede. Eu acho que eu acho que vale a pena explorar esse ponto, porque me impressiona a maturidade com que você olha para o seu cliente. E o seu cliente aqui eu estou colocando a valorização do arquiteto como sendo o ponto pivô do resto da cadeia, né? E quão bem você já calibrou isso em, olha, aqui é escalável, aqui é digitalizável, aqui não, aqui é uma relação direta. E como isso está funcionando bem, quer dizer, não perdeu a escalabilidade da geração de receita. Até porque eu ia te perguntar, quantos arquitetos já tem na rede hoje? Nós temos 5 mil pontuando nesses 2 anos. Não, então, é gigante. A última vez que eu conversei com você, você me deu, acho que foi 1.500 o número. Exatamente. Quer dizer, isso faz meses. Exatamente. Porque o que acontece? Nós, todas as semanas entram 2, 3 marcas novas. A gente tem um critério para essas marcas entrarem. Por isso que o arquiteto está no nosso ponto focal. Então, por exemplo, uma marca que quiser estar no Brasil, que não se relaciona anteriormente com um profissional, vai ter muita dificuldade de estar com a gente. A gente não quer. Por que não quer? Parece incrível, não quero um cliente, né? Mas se eu trouxer uma marca que não se relaciona com arquitetos para dentro desse ecossistema, para que ele aproveite esse lugar que existe, eu estou prejudicando toda a cadeia que já se relaciona com os profissionais e que vem investindo diariamente em conversar com eles. Então, como é que um sujeito chega de repente e fala, eu quero estar aí dentro também? E a gente recebe isso todo dia. Todo dia a gente dá 2 não e um sim. E com a maior delicadeza. Olha, a gente recomenda que você comece a fazer um trabalho com os profissionais, que você contrate relações públicas, que você faça eventos na sua loja, que você crie um programa de remuneração alternativa para eles, que você faça projetos juntos. Aí quando você tiver com isso estruturado, se tiver aí pelo menos uns 20 profissionais com quem você trabalha, volta a falar com a gente. Então o cara não fica abandonado, a gente dá um suporte ainda para ele, mas nesse momento não. Mas até porque você ensina para ele como é que funciona operar em ecossistema. Não é chegar e impor sua marca. Exatamente. É criar um relacionamento, é criar uma relação que já tem troca e aí ela cresce bem. Exatamente. Então é essa experiência que eles vão tendo com os profissionais que vão mudando. Porque não adianta, se você estiver numa loja e quando o seu cliente final, que é o cara que vai pagar a conta, entra na sua loja, você pergunta para ele assim, tem arquiteto ou não tem arquiteto? Você está destruindo o mercado. É como se você dissesse, com arquiteto é mais caro, e sem arquiteto é mais barato. Que rompe a lógica. E que rompe a lógica de que quando você tem um profissional trabalhando para você, a ideia é que você economize, não que você gaste mais. Claro. A ideia é que você tenha um produto mais adequado a você, não que seja alguém que empurrou um remédio. Né? Então, a gente observa muito e conversa muito e sabe quem é que a gente quer ter junto com a gente. Né? Fran, eu gosto mais, a tendência é a gente falar das coisas boas, bonitas, tudo que está dando certo. Vamos levantar um capô aqui e coloca pra gente desafios superados, coisas que você está lidando agora da própria indústria ou do próprio modelo. O que tira teu sono hoje? Então, o que tira meu sono hoje é um cliente querer estar no programa e eu não conseguir dar atendimento para ele da forma como a gente tem dado hoje para todo mundo. Ou seja, eu estar presente num evento que ele vai fazer, eu poder fazer uma indicação de uma marca, do meu concierge poder expandir com qualidade,
de a gente poder escalar o projeto Phygital para outras praças. Então, por exemplo, a gente tem um desafio gigante, estava até comentando com o Leandro agora há pouco, para Brasília, um desafio para toda a região de Piracicaba, Campinas, Rio Claro, um outro desafio para o Vale do Paraíba, um outro desafio para Santos, Praia Grande, São Sebastião e etc. Um outro desafio para Campo Grande, um outro desafio para Goiânia, outro desafio para Bahia. Como é que a gente consegue chegar num lugar como esse, que também tem centros de fornecimento de consumo para arquitetura e design? Gente, porque a tecnologia está disponível, ela já existe. Toda a observação do dado e a aprendizagem sobre o dado, sobre o mercado, porque os mercados são diferentes também em cada região do país. Então eu não posso, Fran, estar na Bahia sem conhecer profunda. Eu conheço até, mas eu não posso estar lá fisicamente. Isso tem que estar institucionalizado nos dados da plataforma. Exatamente. Então, eu acho que a minha maior dor assim, hoje é olhar e falar, a gente tem uma possibilidade, uma possibilidade de crescer muito mais velozmente do que nós estamos fazendo. E para isso a gente precisa treinar pessoas ou escolher pessoas que tenham a delicadeza do relacionamento, porque não é uma coisa impositiva, né? É uma coisa que tem uma delicadeza. Porque você está falando de pessoas, que estão dizendo como é que as pessoas vão morar. Exato. Você está falando de... muito pessoal, muito pessoal. É igual comida, igual restaurante. É uma construção sofisticada de relacionamento. Super sofisticada, né? A semana passada eu vi um arquiteto falando assim, a gente começa uma obra com um casal e às vezes tem que fazer 2 obras, uma para ele e uma para ela, porque os caras se separam no meio da obra. Eu achei muito curioso isso, né? E eu falei para ele, mas isso é um problema seu de briefing, porque se você tivesse feito um bom briefing, você não ia ter uma discussão sobre esse assunto com o casal, né? Você ia aproximar o casal, né? Aí demos muita risada com isso. Mas é disso que se trata. É dessa intimidade que nós estamos falando. Então, as pessoas que trabalham comigo, que trabalharão comigo no futuro, precisam conhecer o mercado, precisam conhecer a rotina, a jornada, ter relacionamento com os profissionais, ter relacionamento com a indústria e com o varejo. Então é muito complicado. Eu demorei 30 anos para construir essa relação. Né? E ao mesmo tempo ser capaz de verbalizar sobre tecnologia, sobre dado, combina uma capacidade técnica razoável com um conhecimento de um setor que é muito específico, né? Acho que esse é o desafio. É um deles, né? O outro é um desafio que também está envolvido com a parte tecnológica, porque tudo que é digital, ou seja, tudo que a gente replicar do modelo físico no modelo digital tem que ter um suporte de um marketplace onde essas marcas estão também. Então, como é que nós vamos criar o maior shopping virtual do planeta que tem 500 marcas e que você pode entrar nesse marketplace e escolher todas as coisas que você quer a partir de referências, como se fosse um Pinterest, desses mesmos profissionais que já estão lá, de modo que eles sejam reconhecidos também no ambiente digital, todas as vezes que eles comprarem alguma coisa para um cliente dele no ambiente digital. E aqui, acho que aqui tem um ponto vital a gente estressar um pouco, porque exatamente nessa combinação, Leandro, que você estava falando do conhecimento dessa cadeia de indústria e da capacidade de operacionalizar tecnologicamente. A combinação dessas duas coisas cria algo que, para mim, por isso que algo como a Oi Brasil é um divisor de águas. A gente ia falar de tendência, a gente até vai falar disso daqui a pouquinho, mas vence no mundo digital quem consegue hiperpersonalizar. Sim. Tá? O nome do jogo é hiperpersonalização. É isso que separa um modelo de negócio bem sucedido digital de um modelo industrial onde eu produzia 1000 carros da mesma cor, certo? Que era a única forma de fazer isso economicamente viável. Então, todo consumidor era igual. É todo igual, exatamente. E olha o que o Fran acabou de dizer. Criar o maior shopping de decoração e arquitetura no mundo, Brasil, Hemisfério Sul, não importa, algo superlativo, certo? Via Láctea. Whatever, certo? Mas ao mesmo tempo fazer com que cada experiência ali dentro, tanto do arquiteto quanto do cliente do arquiteto que está recebendo a sua casa, seja absolutamente do jeito que ele quer.
É única, né? E aí volta naquela questão de por que as ilhas de programa não funcionam, porque ele só vai... A opcionalidade fica restrita aí eu ter que encaixar ele numa outra realidade. Sim. Matou o modelo. Por isso que eu acho que existe esse grande divisor de águas. E aqui, Fran, quer dizer, como é que você enxerga essa tendência? A tua missão aqui parece ser trazer hiperpersonalização para um ambiente hoje onde essa hiperpersonalização só acontece de forma ou 100% artesanal, né, o arquiteto trabalhando, procurando na mão tudo no mesmo lugar e tendo que articular tudo isso e perdendo 3 vezes o tempo, não conseguindo otimizar o gasto financeiro do cliente nem o dele, ou realmente ir para um lugar onde eu consigo fazer essa integração como um todo, né? Eu concordo com isso, acho que é isso mesmo, é a hiperpersonalização não só do consumidor final e do profissional, mas também na forma como ele escolhe as recompensas que ele quer. Porque, por exemplo, hoje um profissional entra na minha plataforma e manda um recado para o meu concierge, ou liga e fala, quero jantar no Taraz, mas está em São Paulo. E os pontos que ele precisa para jantar no Taraz são para um profissional que está em São Paulo. Um profissional que está no Rio de Janeiro, ele quer jantar no Fasano. Mas um profissional de São Paulo também pode jantar no Fasano. Então, como é que eu vou compor uma experiência para um cara de São Paulo comendo Fasano do Rio de Janeiro e quantos pontos ele precisa? Né? Porque aí tem que levar ele lá. Porque a experiência não é só o cara jantar no Fasano. É pôr ele no aeroporto, ter um serviço de concierge, um motorista que pega ele no aeroporto, leva ele para jantar. Essa é a experiência. E depois leva ele para o hotel e depois leva ele de volta para o aeroporto. Então, quando eu faço um programa que se propõe ser nacional e o profissional está em Campo Grande, eu tenho que oferecer para ele o restaurante Taraz mais legal de Campo Grande. Para que os pontos que ele tem nesse programa de recompensas não seja um valor tão elevado porque eu não tenho nenhum restaurante lá. Só tem os de São Paulo, só os do Rio. Então ele não tem nada para resgatar, ele não tem nada para... Então, hiperpersonalizar também significa entender regionalmente quais as experiências que eu posso propor que realmente sejam... Que o cara fala, não, isso aqui realmente... Para mim é o que eu quero. Exatamente. O cara olhar e falar assim, pô, esses caras, hein? Eles viram que tem um restaurante aqui no centro de Belém que faz o melhor caruru do Brasil, que está na Veja, não sei o que, e está lá disponível para ele. Tá para o cara de São Paulo também? Tá. Quando você estiver, e aí nas nossas políticas, quando você estiver em Recife, vai lá. Isso é um desafio gigante, porque significa ter uma área comercial que não é só a área comercial que fala com as marcas que estão no segmento de arquitetura, mas uma área comercial que fala com as recompensas. Ela tem que criar esse ambiente todo, né? Exatamente. Dentro da região, né? Exatamente. Então, por exemplo, a gente tem parceiros como a Rede Belmont, né, de hotéis, ou Fasano, ou o Unique, ou Emiliano, porque nós estamos escolhendo bandeiras que podem estar em pelo menos 2, 3 lugares. No Brasil, ou quando eu falo de Belmont, estou falando de Copacabana Palace, mas estou falando do monastério em Lima, no Peru. Né? Então, como é que a gente olha para isso e negocia essas recompensas que tem que caber na pontuação? O cara não pode falar, você precisa vender 10 milhões de reais para poder passar um final de semana no Copacabana Palace. O cara fala, você está de sacanagem, né? E Fran, como foi o teu... Isso olhando um pouco para frente ficou muito claro. Agora para trás, quais foram os seus principais desafios e os principais momentos marcantes aqui da tua história com a IBR até agora? Sabe? O que foi duro de fazer? É tecnologia? É time? Aonde foram os seus principais pontos a serem superados? Eu acho que é time. Né? Time é uma coisa super importante. Para uma pessoa que tem o nível de ansiedade que eu tenho, eu reconheço, né? A velocidade é uma coisa que realmente me impacta muito, a velocidade com que as respostas chegam, com que... Né? Eu, por exemplo, as pessoas até brincam comigo, eu atendo qualquer ligação telefônica que chegar no meu celular, inclusive de ID não identificado. Porque eu não sei o que está do lado de lá. Pode ser uma emergência, pode ser alguém conhecido que não
num outro número de telefone. Tem gente que não atende, né? Se o número não tiver cadastrado ali, o cara não atende. E eu passo por isso. Às vezes eu ligo para pessoas que não atendem. Eu mando WhatsApps para arquitetos que estão muito ocupados, não respondem. Então, eu acho que lidar com o nível de ansiedade para o propósito, né, porque é um propósito grande de fazer, acho que essa é uma das dores. A outra, que eu acho que foi uma bem importante, foi um rito de passagem bem importante, é quando é que eu deixo de fazer esses programas dentro da DPTO e passo a olhar para programas de relacionamento numa vertical dentro da UI Brasil. Porque, por exemplo, vou dar um exemplo concreto. Quando a Frank está dentro do UI Brasil e está fazendo um programa de relacionamento com os profissionais usando a plataforma do UI Brasil, ele é como se eu fosse a agência dele para esse tipo de coisa. Então, eu preciso ter um time que entenda essa realidade do ponto de vista de marketing. Como é que eu vou contar para o meu elenco de profissionais que tem mais de 20 lugares no Brasil em que ele pode comprar Frank, ou que ele poderia comprar Deca, ou que ele poderia comprar Portobello, ou que ele poderia comprar qualquer marca, pontuando num mesmo lugar, sendo reconhecido por um mesmo ambiente. Esse desafio é um desafio que realmente me tira o sono. São essas as coisas mais difíceis que aconteceram até agora. E eu também tenho outra pergunta. Como que é sair da gestão de uma agência para uma gestão de um produto de tecnologia? O que muda na tua forma de liderar? É uma excelente pergunta. Eu tenho uma pessoa até que o Oliver conhece, que é a Franciele. Hoje nós tivemos uma reunião, ela está me mostrando um ambiente de cargos e salários para entender aquilo, né? Quem são as pessoas, 4 fases de salário, desde um cara que é estagiário até um cara que é o CEO da companhia. Quais todos os salários que estão no meio dessa coisa, como é que são as políticas de reconhecimento dessas pessoas. Eu olho isso e me dá uma preguiça gigante. Eu falei, eu preciso mesmo fazer isso. Então, mas aqui eu acho que vamos lá, são 2 coisas diferentes. Essa é a mudança de artista, que eu acho que é a tua vocação primária, de alguém que está envolvido na integração dessa cadeia e fazer a experiência das pessoas criarem seus ambientes de moradia especiais. Esse é o teu propósito. O que você gosta e quer fazer. Exatamente isso aí. Aí uma outra coisa, assim, tá bom, para fazer isso eu tenho que contratar gente, então eu tenho que pagar na faixa do salário, eu tenho que pagar imposto, eu tenho que fazer todas as ramificações operacionais / administrativas que isso tem. Eu acho que isso é um ponto, mas por trás da pergunta do Leandro ainda tem a questão de, a agência tem determinadas características de tomada de decisão. Vamos deixar isso no ambiente de tomada de decisão estratégica, porque aí é literalmente na ponta do negócio. Já uma plataforma integradora de cadeia de valor de arquitetos e decoradores é um bicho totalmente diferente. Mas você sabe que eu tenho a sorte de ter pilotado uma agência que tinha o olhar no digital muito forte. Eu acho que isso é uma baita vantagem. Entendeu? Então, por exemplo, a gente acabou de... Estamos terminando agora um programa, estava até comentando com ele, para a Blindex, chama Blindex+, de olhar a cadeia de revendedores de vidros Blindex no Brasil inteiro e premiar essas revendas com pontos da Livelo, por exemplo. E os mais brilhantes desse mercado irem para uma viagem para o Copacabana Palace um final de semana com a família, os 30 melhores. Pela primeira vez, a companhia tem um dado de que cada revenda revendeu, que produto mais vendeu, quais as dificuldades que eles tiveram, enfim, sabe? Tem essa informação na mão. E onde isso aconteceu? Num ambiente digital, num site, num aplicativo que foi a DPTO que desenvolveu. Então a gente vem dessa experiência de como é que eu vou ajudar o meu cliente a entender toda a cadeia de valor dele e ter informação e dado para saber, eu vou investir lá ou não vou? Vou mandar um cubo para um cubo de publicidade? Porque antes a gente era contratado para fazer um cubo ou para fazer um banner, para fazer um flyer.
E aí o que acabou acontecendo é que qualquer um pode fazer. Commodity. O que eu preciso dizer é para quem é que merece receber aquele material de merchandising? Eu acho que isso é outro ponto que eu só para pontuar essa questão, porque uma das heranças que vem do modelo industrial clássico é que se eu sou produtor e fabricante, eu não consigo normalmente dominar a cadeia de distribuição. Então eu monto um modelo de negócio, um modelo operacional, na verdade, onde eu me relaciono com determinados distribuidores e crio uma relação super simbiótica. E assim foi, né? Muito sucesso, né, entre fabricantes e distribuidores. Qual que é o problema dessa equação? O fabricante não conhece o cliente final. E no mundo onde a hiperpersonalização passou a ser determinante de vitória, como é que eu hiperpersonalizo se eu não conheço, eu não tenho os dados do meu cliente final? E isso é uma realidade que eu já vi, a indústria inteira de fabricante não tem. Não tem. E alguém como você rompe essa carência. E rompe de um jeito inteligente, porque a forma como eles encontraram para tentar lidar com esse problema no meio tempo foi o fabricante criar um blog. E às vezes muito bons, geram 2 milhões de visitas e coloca lá, se eu sou fabricante de limpeza, de produto de limpeza, eu crio o blog da Maria, que é super boa e mostra como tirar a mancha da camisa branca e tal, e gera muito volume. Mas eu ainda não estou lidando com aquele cara me dando feedback no meu produto 24/7. Que é quando você conecta o arquiteto, o cliente e a marca, você tem uma riqueza de dizer, saber o que cada um quer e o que cada um precisa saber, que só você tem. E para mim, de novo, nasce aí um modelo de negócio que a gente nem aprendeu a valorizar ainda. Esse ponto do concierge eu acho muito rico, porque ele é um pequeno valor agregado que talvez nem você, nem o arquiteto sabiam que existia esse valor a ser capturado. Isso é muito interessante. É o dia que a gente falou, nosso ponto de atendimento não é um ponto de atendimento, é um serviço de concierge. Por quê? Porque o arquiteto liga e fala, eu quero fazer uma massagem lá no Palácio Tangará. Ah, tá bom. Que dia você quer? Pô, sábado. Tá bom. Desliga, liga no Tangará e fala, preciso mandar um cara aí. Aquele nosso pacote que eu pago R$200 e que a massagem custa 500. Lembra do nosso contrato? Ah, então. Na primeira ligação, na segunda, depois de 20 massagens, o cara fala assim, quando você quer? Você que manda. Você tem um pacote de 150 massagens aqui? É você que escolhe. Maravilha. Muito bom. Que bom poder aula. falar para vocês. Que bela aula. Vamos encerrar por aqui, né? Vamos. Eu queria agradecer o Fran. Obrigado a vocês. Mais do que um papo, eu acho que poder trazer esses modelos de negócio que são profundamente inovadores e profundamente valiosos para o Brasil, não estou dizendo que nós somos os únicos, nem deveríamos ser, porque eu acho que tem muita coisa para ser descoberta, mas é um privilégio poder ser um veículo trazendo esse tipo de coisa para eles, viu, Fran? E agradecer a chance de você participar aqui com a gente. Oliver, em meio à agenda bastante atribulada, né? Eu vou te dizer, eu conheço o Fran, tá? Ele não responder a ligação, às vezes ele comete o mesmo crime. Tá? Mas é com você que é amigo. Então tá bom. Obrigado, gente. Pessoal, a gente encerra por aqui o nosso podcast. Eu acho que vale a pena até, Fran, antes da gente encerrar, você falar um pouquinho como que a gente encontra site, redes sociais, vale a pena para o pessoal te achar a partir daqui. Tá bom. O nosso site é o ibrasil.com.br, o nosso Instagram é o ibrasilprofissional.br, facinho de achar. E quiser saber tudo que está acontecendo é no Instagram, no Facebook, no LinkedIn, no site. O nosso concierge atende lá de verdade. Quando até eu quero esse concierge agora. Você sabe que a gente tentou... Eu tive uma ideia estúpida de fazer um bot. A pessoa escrevia alguma coisa e aí tem que entrar naquele menu e tal. Na URA de mensagem. Exatamente. E aí todo mundo caía no mesmo lugar, entendeu? Porque era tudo concierge. Eu falei, então para com isso, né? Bota o concierge logo. Aí acabamos com esse negócio de bot, porque realmente é muito chato. Boa, e por aqui a gente também fica. Pode encontrar a Action através do site actionexec.com. Nossas redes sociais, LinkedIn, Instagram também estão acessíveis. E esse episódio vai para o YouTube. Por favor, deixe seus comentários. A gente vai ficar muito feliz de poder saber como vocês estão reagindo ao que a gente produz por aqui, na nossa jornada de comunicadores agora. Oliver, obrigado pela companhia aí. Eu que agradeço, obrigado nesse episódio. E até mais, pessoal. Foi um prazer ter vocês por aqui. Tchau, tchau.